cérebro vai falar, então me prova. Aí você vai escrever assim, ó, meu cérebro precisa da prova. E aqui está um detalhe, vai mudar o jogo. Se seu cérebro precisa da prova, ele vai falar assim, da onde você tirou essa história? Quem está vivendo essa história? Quanto vai custar essa história? Você está disposto a viver essa história? O cérebro, ele vai checar, de fato, se essa história tem lastro. Põe hashtag aí, lastro. Se você verdadeiramente contar uma história para o seu cérebro, e seu cérebro perceber que a história tem lastro, aí ele faz assim, ó, pode ir, eu te apoio. Então se você falar assim, ó, eu vou bater R$1 milhão em tanto tempo, seu cérebro vai falar, não, não vai por causa do seu passado, não vai por causa das suas companhias, não vai por isso, não vai, e ele tranca o portão, não é com um cadeado, ele tranca na solda. Ele fala, você só está empolgado, você não vai. Como que faz para conseguir uma liminar, um alvará de construção dentro do cérebro? Eu preciso que a história seja validada, senão não vai. Já viu que tem pessoas que se empolgam? Elas se empolgam e desempolgam. Elas empolgam e desempolgam. Quer um conselho? Quer ou não? Eu não desempolgo nunca. Aí você fala, por quê? Porque eu conheço o cérebro. Você empolga demais quando dá lucro e quando dá prejuízo, desempolga. Quando alguém está batendo palma, você empolga. Quando alguém está vaiando, desempolga. Não. Seguinte, fala assim comigo. A história é minha e é eu que determino o que é fracasso e o que é sucesso. Tá, Pablo, mas assim, falando na teoria é fácil. Então eu vou falar na prática, porque minha vida é prática. Teoria na sua que vai pôr em prática daqui a pouco. Vou falar na minha, funciona, você roda o prompt na sua cabeça. Você precisa pegar certas coisas e colocar nos mesmos patamares. Então, por exemplo, se você sente dor numa história, seu cérebro vai correr. Se seu cérebro perceber que vai gastar energia, ele tende a correr. Se gasta tempo de qualidade, ele também vai correr. Então o que você vai fazer? Você vai ter que amar aquilo que a maioria das pessoas odeia. Vou passar uma lista. Como contar uma história nova para o cérebro? Talvez você não vai fazer uma história grande agora e sair cumprindo ela, mas uma história pequena que você conseguir, ele já te respeita. Vou dar um exemplo. Se você falar que vai acordar cedo até o final do ano, cedo mesmo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, é uma dor, sim ou não? O cérebro quer acordar? Não. Aí o que você tem que contar para ele? Seguinte, eu vou acordar mais cedo porque tem uma história. Eu acordo mais cedo porque se eu acordar mais cedo, eu acordo 2 horas antes de todo mundo na minha casa, na rua e na vizinhança, e não tem ninguém com energia negativa, e eu posso produzir como eu nunca produzi antes. Aí ele fala, beleza, mas mesmo assim eu não vou acordar. Aí você tem que falar para ele assim, ó, só que a partir de agora eu vou dormir mais cedo. Aí você imagina, seu cérebro acorda a primeira vez, fala, para que você está fazendo isso? Aí você vai lá e estuda, ou você vai lá e transborda, ou você vai lá e ora, ou você vai lá e medita. Você faz alguma coisa muito forte com isso. O cérebro vê e fala, cara, tá valendo a pena. Acorda e vai fazer uma caminhada. Acorda e vai colocar o pé no chão. Acorda e pega a Bíblia e vai ler. Acorda e faz coisa diferente. Deixa eu te falar, quanto que custa acordar mais cedo, meditar, orar, confessar a palavra? Custa quanto? Nada. Então, vou te contar um segredo. Se você falar que vai fazer isso por uma semana, seu cérebro vai virar para você e vai falar, cara, não custou nada e eu vi só melhora. Eu certifico você, realmente cumpre o que você fala. Qual que é o problema então do cérebro? Ele não aceita fazer as suas histórias poderosas, porque não tem histórias pequenas validadas. Quanto que custa pegar as suas 2 pernas e sair agora? Fazer 2 quilômetros, 3 quilômetros todo dia. Quanto que custa? Nada. Eu não tenho teste de corrida. Você tem uma cadeira. Você não vai dar desculpa, porque você vai na cadeira. Você vai anotar uma hashtag aí, ó. Todas as pessoas que eu conheço que explodiram na vida, elas são 100% autorresponsáveis. O que é autorresponsabilidade? Nada que fazem com você, nenhuma história que fazem contra você te para. O pessoal que está conversando aí atrás, pessoal, o que acontece? Se você verdadeiramente quer prosperar, conte-me as suas histórias. A história, anota aí uma história poderosa. Suas renúncias, suas ressignificações, seus desapegos. Cadê as suas histórias? Cadê a história que você não desistiu? Cadê a história que você foi relutante e persistente? Cadê? Tá faltando histórias. Na hora de vender, por que tem muita gente que não compra? Porque tá faltando história. Cadê as poderosas histórias? Cadê aquela história que todo mundo estava contra você e você persistiu e depois todo mundo chamou de gênio? Cadê essa história? Cadê a história de ter estudado um ano inteiro? Cadê a história de ter largado o emprego dos sonhos? Não tem história nenhuma. Eu falo para todo mundo, escreve logo um livro. A pessoa fala, mas eu não fiz nada. Escreve um livro, deixa todas as páginas em branco, escreve na capa.
a vida de alguém que não tem histórias. Aí você põe no subtítulo, igual a você que vai comprar o livro. Você vai curtir, a nossa história é igual. Você vai achar vários pontos, todas as páginas em branco. Cadê as histórias? Cadê as histórias dos prejuízos que você tomou? Você quer saber? Todo prejuízo foi lucro. Se você não entender que prejuízo é lucro, você vai morrer de medo de ficar perdendo dinheiro. Não tem problema perder nada. Prejuízo, diploma na parede, para nunca mais cair naquele tipo de coisa. Ou seja, foi prejuízo? Não, foi aprendizado. Então, como é aprendizado, o que eu faço com o aprendizado? Eu cresço com o aprendizado. Então, se vocês falarem assim, ó, não, eu quero programar meu cérebro para prosperar. Anotem o que é o código da prosperidade. É romper, não é dinheiro. Essa eu quero que você repita. Fala assim, ó, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é romper, crescer. Deu para entender o que é prosperidade? Eu adoro quando alguém pensa assim, o Marçal é da teologia da prosperidade. Não, não sou da teologia da prosperidade. Não sou de teologia nenhuma, a não ser do reino. É governo para mim. Então tem gente que fica me confundindo e acha que o Pablo é movido por dinheiro. Não sou não, o dinheiro é meu escravo. O dinheiro é munição, a empresa é armamento. Por que você fala desse jeito? Porque essa é a história que eu ouvi, essa é a história que eu vivo e essa é a história que eu transmito. Qual que é o segredo das histórias? Aqui, ó. Vocês já ouviram falar de storytelling? Olha aqui. Assista a história de alguém que vale a pena. Compre a história de alguém que está valendo a pena. Viva a história de alguém que está valendo a pena. Já valeu tanto a pena. Edite a história para ficar igualzinho àquilo que você deseja. Edite, faça do seu jeito. Por último, venda a história. Eu vou repetir: assistir, comprar, viver, editar e vender. Você fala, não, e agora eu já estou convencido, eu vou vender minha história. Que história? Qual história? Grande segredo. Eu comprei uma história e ela foi tão forte na minha vida que mesmo não gostando de tatuagem, ela está tatuada aqui no meu pulso. Essa história é pesada. Essa história foi tão forte que tem aqui, ó, Mateus 24:14. Mesmo não curtindo tatuagem, está tatuado aqui. E mesmo repudiando tatuagem, ainda vou fazer outra. A missão que eu acordo todo dia e a recompensa é essa que eu vou tatuar. Apocalipse 3:21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Essa aqui vai se levantar uma nação em testemunho ao reino, então verá o fim. Aí você fala, você quer que acabe logo? Acabar o quê? Se tudo é eterno, o que vai acabar? Da onde? Que história é essa? Tem gente que fala, eu quero ir para o céu. Que história é essa? Como assim ir para o céu? Você não precisa morrer para ir para o céu. Jesus não precisa voltar para você ir para o céu. Você vai para o céu no Kairos, é só usar seu coração. Que história é essa? Tem gente que fala, nossa, o fim do mundo. Que mundo? O mundo só vai ser transformado e passado no fogo. Que história é essa que você está vivendo? Tem gente que fala, nossa, ninguém gosta de mim. Que história é essa? Ninguém significa que você excluiu todo mundo. Você não conhece ninguém ainda. Ninguém nunca ouviu falar de você. Como assim ninguém gosta de você? É o contrário a história. Você está rodeado de pessoas que não querem ver seu progresso. Na verdade, ninguém gosta de ninguém. E ninguém ama ninguém. As pessoas querem umas às outras pela sua utilidade. Quando você entender as histórias reais, fala com a boca assim, ó, eu preciso entender as histórias como elas são. Então vamos lá. Se você não estiver criando várias histórias, você está vivendo a história de alguém. E aí você quer viver a história de alguém ou você quer criar a história? Deus te deu liberdade, crie. Pablo, mas eu quero uma história com muito valor. Então assista alguém que leva a sério a história. Depois que eu comecei a entender o que eu estou ensinando, eu parei de assistir filme. Tem gente que vai falar, né? Não, eu não abro mão de assistir filme. Eu sei que é isso. Conheço esse sintoma. Quem vive vendo o filme dos outros é porque não está gravando o próprio filme. Quem vive querendo chorar em história dos outros é porque não está curtindo o próprio filme. Não é nem protagonista, nem diretor, nem roteirista e nem patrocinador. E se eu te falar que você pode rodar seu próprio filme, você vai levar isso tanto a sério que você vai arrumar até um cineasta. Eu lembro o dia que eu estava em Roma. Aí a Patrícia estava comigo assim, andando nos patinetes. A cena mais louca acontecendo, assim, a viagem mais louca. A gente via de Portugal para lá. Esse ano a gente foi em 25 países. E agora daqui uns dias eu estou voltando para Israel, que é a viagem mais louca da minha vida. Eu vou lá a terceira vez. Tem uma segunda viagem que é a mais louca da minha vida, da Tanzânia. A terceira, Patmos, na Grécia. A ilha de Patmos, onde o João recebeu o Apocalipse, é o terceiro destino mais poderoso que eu já fui. Segundo, Tanzânia, onde eu achei o Éden, fica em Ngorongoro, na cratera, próximo do Serengeti, Tanzânia. E prova para você na Bíblia que lá é esse lugar. Mas isso é conversa para outro dia. É outra história. Eu lembro da Patrícia falando, cara, isso aqui parece um filme.
Aí eu olhei pra ela, um cineasta chamado Medina, com a câmera de 20 mil filmando, e eu falei, isso aqui não parece um filme, isso aqui é um filme. Acha pra mim um vídeo meu no YouTube que eu tô esquiando lá na Califórnia. Acha esse vídeo aí que eu tô de snow, com Snowcat, aquele tratorzão. Vou mostrar pra vocês se é um filme ou não. Não sei se tá na Marshall Filmes ou no Pablo Marçal ou do Medina. Acha aí pra mim. É uma mega produção. Vou mostrar pra vocês. O que é a história que você tá vivendo? Deixa eu te contar uma coisa. Se acompanha gente demais é porque você já deixou o seu filme de lado. Você vai anotar assim, ó, preciso acompanhar pouquíssimas histórias. Porque se eu acompanhar demais, eu vou ocupar o tempo inteiro útil só assistindo a vida dos outros. Às vezes algumas pessoas chegadas me cobram, falam, por que você não curte nada que eu posto? Eu falo, eu não curto nem da minha esposa. Você acha que eu vou ficar na internet curtindo? Só de sócio, mais de 200. Eu vou ficar olhando. Imagina, só de eu acompanhar meus 200 sócios. Tem uma teoria de Dublin que fala que ninguém consegue ter amizade com mais de 150. Só se eu tenho 200. Imagina a vida de qualquer outra pessoa. Meu filho esses dias, ele fez uma postagem, ele falou, o senhor viu? Eu falei, nem vou ver. Me pede para fazer qualquer coisa aqui no real. Lá eu não vou ver. Eu sou cativo das coisas que estão acontecendo no mundo real agora. Então vamos lá. Vocês querem prosperar, certo? A história está errada. Você está contando a história errada para o seu cérebro. Você está falando para o seu cérebro assim, eu quero dinheiro. E o segredo não está em querer o dinheiro, está em querer ter uma história que vale mais. Agora eu vou te dar um alerta, tá preparado ou não? Como a maioria das pessoas não estão construindo história, elas vão seguir a sua. E aí eu faço um apelo para todo mundo. Não é para ser influenciador de TikTok nem de Instagram, seja uma influência nessa geração. Fale com pressão, mostre resultados. Sabe por quê? Porque quanto mais forte for a sua história, mais gente vai te seguir. Aí você fala, pra quê? Pra você libertar essas pessoas. A história que eu carrego, se não for pra libertar, eu também nem quero. O tempo inteiro. Essa semana eu cheguei num sócio, ele tava me contando umas ladainhas. Eu falei, essa história tá errada. Ele, não, você podia. Eu falei, cara, faz o seguinte, para com isso aí, cancela esse contrato. Vira pra outra coisa sua que dá certo e esquece isso. Outro sócio hoje, ele tem um contrato comigo. Eu falei, faz o seguinte, desiste disso aí, moço. Sai, eu não quero saber disso. Quando eu tô numa posição que eu sou o conselheiro da pessoa e eu tenho qualquer tipo de benefício, o que eu faço? Eu abro mão do meu benefício para dar o conselho certo, porque na minha história eu não dependo do resultado dos outros. Na minha vida eu dependo daquilo que eu construí. Eu não transformo as pessoas, eu transformo a minha vida. Quem transforma a si próprio é você. É a história que você define. E um monte de gente fala, cara, mas o conselho que você está dando te dá prejuízo. Eu falei, eu já te contei que na minha história não existe prejuízo, porque em Romanos 8, 28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então não tem como nada meu dar prejuízo. Estão te perseguindo, então está cumprindo Marcos 10, 29, eu conheço essa história. Se você der tudo pelo reino, você vai receber 100 vezes mais ainda no presente, acompanhado de perseguição. Conheço essa história, eu já fiz inscrição nela várias vezes. Ou seja, infelizes são aqueles que não são perseguidos. Significa que você não fede nem cheira. Significa que você nem incomoda e nem está transformando nada. Nada na sua mão está crescendo, porque se crescer você vai ser perseguido. Fala, tem como prosperar sem ser perseguido? Nessa geração não. Nessa geração eu não conheço. Porque é pecado prosperar no Brasil. Você começa a prosperar, as pessoas já começam a te olhar de um jeito que não faz o mínimo sentido. É pecado mesmo. No Brasil é pecado prosperar. Eu quero te contar uma história nova. Você está perdoado porque você vai prosperar, tá? Pode prosperar, você está liberado para prosperar. Quem deveria ter contado essa história para você eram os seus pais. Se você não ouviu, eu estou te falando agora. Se você entender de frequência, só pega ela. Você está liberado para prosperar em todos os seus caminhos. Vá, Pablo, mas e aí? Como é que funciona essa história? Acorda mais cedo, desconecta de quem não está indo para o mesmo lugar. Não tenha medo de recrutar pessoas. Não tenha medo de comprar experiências. Não tenha medo de absolutamente nada que gele a sua barriga. Vou te falar por quê. No dia da sua morte vai bater um remorso você não ter feito as coisas que você teve vontade durante a sua vida. Vai ser ruim. Quando você tiver velhinho, você vai falar assim, que besteira foi essa? Se eu tivesse feito isso, eu tinha mudado o mundo. E principalmente sua vida, né? Antes de ter mudado o mundo. Mas qual que é a grande dificuldade de todo mundo? Você vive preocupado com a história que te contam. E aí você fica pensando, o que vão dizer sobre mim? Que história é essa? Eu descobri que quando uma pessoa fala de mim, ela não fala de mim, ela está falando dela. E ela está pedindo socorro. E eu não consigo ajudar tanta gente que está falando ao mesmo tempo. Aí eu resolvi, então não vou beneficiar nenhum nem outro. Cada um cuida da própria vida. Você quer falar de mim? Fale muito, porque tem gente que ainda nem me conhece. E o fato de você falar, essa pessoa vai ter a chance de descobrir que eu existo. Resumindo, olha a história.
Isso é uma história de quem governa. Se as pessoas gostam ou não, não muda nada para quem está governando. Absolutamente nada. Quer reprogramar o cérebro, sim ou não? Então tá. Então você vai criar uma história nova, anota aí. O comunicador. Coloca a comunicadora no feminino aí, quem for feminino. O que é a comunicação? Para mim é a maior habilidade que um ser humano pode carregar. Quem que gostaria de falar com Deus nitidamente e ouvir Ele imediatamente, na hora, naquela frequência absurda? Quer ou não? Isso aí chama comunicação. Tem gente que só transmite, mas não recepciona. Porque não sabe que o coração tem que estar higienizado, o cérebro tem que estar em flat. E tudo que você estiver falando, você não pode duvidar. Se você não souber como é que funciona a história, você não conecta verdadeiramente ao Criador. Aí você fala, não, Deus mora no meu coração. Aí Deus fala, onde? Eu só habito em coração que é 100% meu. Que história é essa? Escreve de novo uma frase assim, ó. Que história é essa? Eu quero que você use isso. Quando você estiver passando alguma coisa, você fala, cara, não está dando resultado. Então você fala assim, ó. Que história é essa? Há 2 dias atrás alguém falou para mim que não dava para cumprir uma ordem minha numa construção. Eu falei, que história é essa, cara? Eu vou chamar um cara que vai ir agora e ele vai executar o que você não deu conta e você teve que vir aqui falar para mim que a sua história vale mais que a minha. E eu sou o líder desse negócio, você chegou esses dias. Vou te mostrar que história que é essa. Coloquei outra pessoa, está quase concluída a obra. Aí você fala, uma pessoa normal, Marçal, consegue fazer em quanto tempo? Uns 20 dias. E uma pessoa igual você, em 2 dias. E ele estava estressado comigo. Como é que você dá conta de fazer essas coisas nessa velocidade? Eu falei, cara, Deus criou as coisas tudo em um dia. Deus criou tudo em um dia. Aí você fala, não, eu li direitinho lá, foi em 7. Negativo. Deus não demorou nem um dia, nem 2 dias para fazer uma coisa. Cada coisa em um dia. Usando o princípio da ordem. Ele não levou 2 dias para fazer o sol. Fez o sol no 4º dia. Aí você fala, cara, isso é um absurdo, você está falando de Deus. Parece que alguém aqui é a imagem e semelhança dele. Parece aqui que alguém não sabe dimensionar a volumetria de serviço. Parece que alguém não sabe acordar SLA, que é serviço de valor de tempo para a pessoa entrar num acordo para entregar a atividade. Por acaso você não sabe que se 2 pessoas não se dão conta de fazer a tarefa, é só pôr 200? Você nunca parou para pensar nisso? Se você não consegue fazer 1 milhão de chamadas porque você não tem 1000 atendentes fazendo 1000 chamadas, por que você não fala comigo que eu te dou um aplicativo onde você roda as 1000 chamadas em 3 minutos? Por quê? Presta atenção nesse vídeo aqui, para você ver o que é uma viagem. Você poderia estar ali do meu lado e filmar no seu celular, só que eu estava dirigindo esse filme. Eu estava com um cineasta, com a câmera RED de cinema. Você fez uma coisa pela primeira vez. Hoje eu tô subindo nessa máquina aqui no Snowcat. Nós vamos pro alto da colina, nas principais montanhas aqui da Califórnia. De quem roteiriza, de quem é o protagonista. O vídeo não é longo não, dá uma olhada nesse vídeo. Pela primeira vez. Where are you all coming from? Brazil? Awesome. Até essa queda foi proposital, ó. Paulo, quem duvida que foi proposital? Levanta a mão. Quem duvida, fala. Lembra que eu falei que eu sou o diretor do filme ou não? Você viu ali que eu comecei a fazer a música? Aí eu olho pro cara e falo, eu quero que você ponha essa música na hora que você estiver editando. Volta só para você entender agora que não há nada que não seja intencional no vídeo inteiro. Na hora de jogar ali, eu estava muito devagar segurando a GoPro e eu pensei, na hora que eu cair, e eu depois aviso, na hora que o filmmaker passa, eu falo, eu quero que você corta bem aí e entra no vídeo. Volta agora, depois de você ouvir a história, para você ver, que agora você vai ter uma consciência que você não tinha. Volta nessa hora. Volta um pouquinho, aperta o J, aperta a letra J. Aí, mais uma vez o J. Temos 2 áreas aí, isso aqui você ficar soterrado lá ó, na neve, você é encontrado por esse aparelho. Aparelho de avalanche, isso aí. É totalmente diferente quando você pensa produzindo, quando você pensa dirigindo. Essa montanha é fora de pista. Presta atenção na transição da queda, ó. É massa demais. Você vai, fala assim comigo, pode deixar o vídeo tocando. Eu serei, fala, profissional em histórias. A roupa que eu tô vestindo é uma roupa que eu não uso mais. Por quê? Porque é um figurino. Aí eu vou numa outra viagem, compro outra roupa. Aí você fala, mas aí vai acabar as roupas do mundo inteiro. Não vai. Só esquiei 4 vezes esse ano. 4 meses. Eu tinha que ter esquiado agora em julho e acabei não indo. Vai, volta o áudio. Nos abençoa no dia de hoje. Olha que louco, você é um Snowcat andando no meio da floresta. Protege de todo tipo de problema, de todo tipo de incidente e acidente. E que o Senhor nos dê a graça de descer vendo uma avalanche correndo atrás de nós. Que o Senhor nos guarde em segurança, que a gente volte pra casa. Como é que essa pessoa ora pedindo uma avalanche, mano? E curtindo a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Alright, who wants to go skiing, everybody? Yeah! Que vocês viram essa história.
loucura. É um lugar que não pode descer de duas pessoas. Já desci piores, mas é o que eu queria. aqui, como você não conhece, é um faro de pista muito agressivo, É muito louco muita correr pedra. da avalanche. Se acabar caindo, escorrega rápido e avança nas pedras. Corta o áudio e deixa o vídeo passando no fundo pra você entender o que eu quero te falar. Você não faz filme porque você não quer. Porque eu não fui em Hollywood. Eu comecei a perceber que o tanto que eu gostava de assistir filme me deu um repertório de, cara, essas histórias que são interessantes. Por exemplo, a história de Hollywood que eu mais curto é do Transformers. Por que eu curto Transformers? Na hora que tiver rodando a gente orando de novo, você coloca, essa é uma das descidas. Aí, pode colocar o áudio de novo. É rapidinho o vídeo. Eu quero te mostrar algo. Olha essa montanha, gente. E por mais Volta que aí, aperta o jogo. é explodindo, sua fama aumentando, porque você foi chamado para fazer Jesus famoso. E por mais que algumas pessoas fiquem contra, é o vento contrário. Ele é muito bom na decolagem e no pouso, na aviação. É normal. Infelizes são aqueles que ninguém fala os seus nomes. A última vez que uma pessoa morre é quando ninguém nunca mais toca no nome dela aqui na Terra. E nós não somos chamados para morrer. Nós somos da eternidade. E o que a gente muda na vida das pessoas é para sempre. Nós vamos colher frutos eternamente. Que essa descida a gente possa estabelecer um novo nível de autoridade. Que a gente possa se divertir num nível poderoso em segurança. E que o Senhor nos dê a graça de ser muito doido descer isso aí. Depois do dia de hoje. Olha isso, a gente desceu aí, ó. Abre um sorriso, esfrega suas mãos e fala, já é. Já é, já é. Deus de promessas, Deus de milagres, caminhos da escuridão, de promessas, caminho no deserto. Marcelo, acelera esse take que nós vamos descer esse cara. Bora, Marcelo. Corta o áudio e deixa o vídeo tocando do começo para explicar uma coisa. Todo mundo repete assim comigo. Eu sou diretor da minha própria vida, da minha própria história. Se eu te mostrar vídeos de pescaria, se eu te mostrar vídeos que eu faço em Israel, se eu te mostrar as coisas que eu fico fazendo, você fala, cara, por que a vida dele parece de Hollywood? Porque ele é o diretor, o patrocinador, o protagonista. Ele faz o que ele quiser, ele roteiriza o negócio. Deixa eu te perguntar, quem foi que desenhou o filme da sua vida? Quem que desenhou o filme da sua vida? Alguém sabe responder ou não? Alguém falou Deus. Se fosse Deus, não era feio esse filme desse tanto. Se fosse Deus, você ia ser igual Davi derrubando Golias. Se fosse Deus, você ia construir a arca de Noé. Se fosse Deus, você ia lá para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º céu. Se fosse Deus, ele ia te prender lá no Egito para do nada você virar o governador do Egito. Se fosse Deus nessa história, ele ia fazer uma sarça pegar fogo. Se fosse Deus nessa história, você ia entrar numa fornalha pegando fogo e não ia ser queimado. Eu acho que a sua história que você está vivendo não foi a que ele escreveu. A que ele escreveu para Paulo participa do naufrágio e não morre. Paulo é picado por cobra e não morre. Pedro vê a transfiguração e fica louco ali. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês perceberam o que está por trás do filme que eu produzi ali esquiando ou não? Perceberam ou não? 2 orações invocando o nome do Senhor. É para destravar, para que as pessoas deslizem na vida. Não tem um outro foco. O meu roteiro não é sobre mim, é para chamar atenção sobre alguém. A fama não é para mim, a fama é para ele, porque eu sei que eu ganho 2 vezes se a fama for apontada para ele. Você entende ou não? A história da minha vida não é um playboy, bilionário e filantropo, não. Eu uso todas essas coisas para atrair todos os corações para aquele que mandou eu entregar essa carta. Vocês querem só o dinheiro? Vá atrás desta merda. Vocês querem só a fama? Nunca mais vocês conseguirão comer em paz em nenhum lugar público. Nunca mais. É isso que vocês estão caçando? Deixa eu te contar uma coisa. Ele não me proibiu de desfrutar de toda a terra. Pelo contrário, quando ele contou a primeira história em Gênesis 1, ele falou, desfrute de todas as coisas. Deus não tem ciúme de você comprar nada nem desfrutar de nada. Mas se você retiver aquilo que está no seu coração em detrimento dos outros, você vai pagar caro. Vocês querem aprender a vender? Deixa eu te falar uma coisa. Vocês vão anotar um negócio agora que na eternidade vocês estão sendo destravados de lá para cá. Anota assim, ó. Vender é um ato de generosidade. Aí a pessoa fala, eu não concordo. Então não venda, dê de graça. Marcelo, a gente tem que dar sempre. A alma generosa prospera. Mas Deus fala o seguinte, que quem retém o trigo, ele abomina. E quem vende, alegra. Olha que loucura. Tem alguma coisa errada em vender? Vamos pegar o seguinte, todas as famílias na terra que estão vendendo algo agora, elas desistiram de vender. O que vai acontecer na terra? Aprende a fazer isso. O que vai acontecer? Eu vendo roupa, essa roupa aqui é da minha marca, ó. Sapato é da minha marca. Eu não vou mais fabricar.
e todos os fabricantes de roupa não vão fabricar mais. Essa marca de relógio não fabrica mais, e nem um relógio, e nem um computador, nem uma câmera, nem um painel de LED, nem um som, nem uma elétrica, nem uma família que hoje produz algum tipo de riqueza vendendo, vai vender porque eles ficaram bloqueados e magoados com pessoas que falam que vender é ruim. O que vai ser da terra? O que vai ser? A terra já está um caos, porque as pessoas precisam e você não vê que está aí dentro. Não há nada de errado na venda, nada. Marçal, por que tem pessoas que vendem mais caro e outras mais barato? Porque elas se enxergam assim. E presta atenção, eu descobri algo fabuloso sobre vender. Vocês querem aprender ou não? Nenhuma Ferrari de 6 milhões vale 6 milhões. Porque eu fiz as contas. Uma Ferrari de 6 milhões custa 400 mil. Por que vendida por 6 milhões? Porque vende pouco e vende a história. O carro é de brinde. Maior campeã da história de Fórmula 1. Única equipe que não ficou fora desde 1950. Maior campeã de construtores, maior campeã individual de Fórmula 1. O que acontece? Ninguém está comprando um carro. Você está comprando uma lenda. Você está comprando uma coisa que não existe em nenhuma outra terra do planeta, a não ser na Itália. Você está comprando algo que não faz sentido. É só uma história. E aí você fala, tá caro! A Ferrari, olha, nem quero você na minha história. Não é sobre você, eu não fiz o carro para você que acha caro. Quem é que já viu propaganda da Ferrari na televisão? Nem vai ver, ninguém quer vender para você que vê televisão. A história está errada, tá entendendo ou não? Marçal, é o seguinte, eu queria que todo mundo na terra vivesse bem. Então tá bom, fala para mim, o que é viver bem para você? É ter um carro? Uma casa? Tem gente que viver bem é só ter um teto. Deixa eu te falar uma coisa, é muito relativo o que cada um quer. E você usa isso como desculpa para você não contar a sua história. Tem gente aqui que não prospera porque é rodeado de gente derrotada e tem vergonha de prosperar por causa deles. Simples. Não afronte a história de ninguém, só saia de perto. Deixa a pessoa ter a história que ela quer. Agora quer uma coisa? Se as almas na terra soubessem que elas não são destravadas porque você não abre a sua boca, essas pessoas iriam descobrir o seu endereço e iam te esmurrar lá na porta da sua casa. Sabe por quê? Tem pessoas que só vão prosperar depois que cruzar seu caminho. Tem uma linha invisível e infinita no tempo. E elas só conseguirão destravar quando ela passar na sua frente. Eu não sou grande coisa não, mas tem gente que não ia destravar de jeito nenhum se não cruzasse o meu caminho. Falo na humildade. Tem gente ali levantando a mão. Não, nem é apelo para isso. Eu não quero me sentir melhor. É porque eu sei que se eu não tivesse passado no caminho de algumas pessoas, isso que está acontecendo aqui agora, jamais aconteceria. Você sabe o que eu curto? A minha cabeça e com a história que alguém tinha me contado, eu seria milionário aos 60 anos. Eu coloquei isso na minha cabeça. Uma história. Vou dar duro para ter R$1 milhão até 60 anos de idade. Fui sair de casa hoje e coloquei um relógio de 1,5 milhão no braço. Mas que loucura que é essa? Eu só queria ter 1 milhão em patrimônio até os 60. Estou com 38. Fui sair de casa e pus um relógio de 1,5 milhão. Tem alguma coisa errada. Que história é essa? Todo mundo nesse auditório fala, que história é essa? Então, eu levei a sério demais esse negócio de história. Muito a sério. O que eu fiz? Comprei história demais. Você vai notar assim, ó. No começo parece prejuízo, mas lá na frente a história se banca. Pablo, é muito caro morar em Alphaville. Alguém perguntou pra mim, eu quero locar a casa que você mora quando você mudar aí, que eu tô construindo outra. Aí ele perguntou, quanto que você vai locar? Eu falei, cara, acho que dá pra locar por uns R$300 pra você, a casa que eu moro. Aí a pessoa olhou e falou assim, mas não faz sentido. Eu falei, então pega uma de 100. Não, mas 100 é caro, pega uma de 50. Não, 50 é caro. Então vamos fazer o seguinte, você quer pagar quanto? Igual das Casas Bahia. Vai até onde você der conta, até onde você suporta. Se você quer só um abrigo, R$300 na Bahia, você acha vários lugares. É pra lá que você quer ir? Não. Então tá caro R$300, olha que louco. Se o lugar é barato e não é o lugar que você quer ir, o interiorzão do sertão da Bahia, tem por R$300, dá pra você morar, é um abrigo. Não, Marcelo, eu quero estar perto de pessoas, porque as pessoas com mais valor, os aluguéis são de jeito. Marcelo, aqui em Alphaville tem um aluguel de 300 mil, coitado. Lá no meu... Quem que do fundo da alma fala, isso não é justo? Pode levantar a mão, que eu vou te ajudar a desbloquear, vai. Quem acha? Não, pelo menos um nesse auditório. Você acha injusto, irmão? Você vai trabalhar pro cara que aluga a casa por 600. Porque se você não vê justiça num cara que investiu numa casa de 110 milhões de reais, você não entendeu que ele aplicou muita riqueza numa casa, e a melhor casa do condomínio, do melhor condomínio do Brasil. Aí você fala, é injusto. Geralmente são as pessoas que trabalham para esses caras. Não conseguem passar do nível de colaboradores. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ah, mas eu não quero tanta riqueza assim para mim. Tá tudo bem, vai até onde você suporta. Fala assim comigo, riqueza é aquilo
que eu suporto. A pergunta é, que história que você está contando? Que história é essa? Por que você não vira uma máquina de comunicação? Por que você não vira uma máquina de inteligência emocional? Eu sei que deve ter gente aqui que não me curte, porque não me conhece. Que se me conhecesse, ia curtir demais. Você vai ver que eu sou um cara calado. Eu pareço alguém calado ou não? Não sento. Eu acho bom demais quando eu saio desse palco. Eu vim no carro com uma pessoa, não troquei uma palavra com ela, porque ela não me perguntou nada. Eu tenho um problema sério. Se a pessoa que vem comigo no carro me pergunta 1000 coisas, eu respondo 1002. Mas se ninguém perguntar nada, meu estado normal como pessoa é ficar calado. Sou calado. Eu sei que é impressionante essa informação para muita gente, porque você me vê falando o tempo inteiro. A maior parte do tempo é igual o seu carro fica parado, eu fico calado esperando uma pergunta. Não falo. Deixa eu contar um segredo. Eu levei muito a sério esse negócio da história. E eu fui na história da humanidade perceber quais são as pessoas mais poderosas do mundo. As que resolveram contar a própria história. Eu não sei se você pegou no vídeo aqui, mas eu falei, o dia que uma pessoa morre de verdade não é o dia que ela desce pro caixão, é a última vez que alguém toca no nome dela. Porque Jesus está vivo. 2000 anos a galera louca do vácuo, não para de falar o nome. Até o ateu mantém a presença do Deus vivo, porque ele fala, eu não acredito em Deus. Se você não acredita em Deus, para que falar que existe Ele? Você é um propagador dele, você é só um hater dele. Nem existe ateu, irmão. O máximo que você é agnóstico, magoado com o religioso ou com o seu pai, que foi um canalha. O máximo é isso. Agora, vamos lá. Que história é essa que você está vivendo? Quem aqui veio para esse evento para mudar a sua história? Levanta a mão.